Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Nós vamos ler, então, a partir do versículo 7. Juízes 9, a partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim e gritou para eles: cidadãos de Siquém, ouvi-me agora para que Deus vos ouça. Certa vez, as árvores foram ungir um rei para si e disseram à oliveira: tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deveria eu renunciar ao azeite que os deuses e os homens apreciam em mim para dominar sobre as árvores? Em seguida, as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores disseram à videira: vem e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente, as árvores disseram ao espinheiro: vem, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, será que agistes com retidão, fazendo Abimeleque vosso rei? Agiste com retidão em relação a Jerubbaal e sua casa como ele merecia? Porque meu pai lutou por vós, arriscando a própria vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vos revoltastes contra a casa do meu pai, e mataste sobre uma rocha seus 70 filhos, e fizeste Abimeleque, filho da tua serva, rei sobre os cidadãos de Siquém, por ser vosso irmão. Se de fato agistes com retidão em relação a Jerubbaal e sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer e morou ali, longe de seu irmão Abimeleque. Amém. Queridos, esse texto aqui é um texto vamos dizer assim, bem diferente, né? Porque você começa aqui, para você entender essas palavras que Jotão proferiu, você tem que olhar o contexto do que está acontecendo aqui. Ele lança essa parábola, né, essa fábula, aos moradores daquela região, aos israelitas, em um tempo aqui no livro de Juízes, para que você entenda num panorama mais geral, o livro de Juízes, ele retrata um tempo do povo de Israel em que não havia rei. Era um tempo em que os juízes eram levantados, e essa palavra juízes não significa exatamente que era um juiz de direito, togado, alguém da área jurídica, não. Juízes eram líderes que eram levantados para governarem, para darem direção, enfim, para lutarem a favor de Israel. Eram pessoas que Deus levantava e ungia como juízes, porque eles também julgavam o povo. Israel tinha esse costume. Desde lá de Moisés, então Moisés também ele julgava o povo, tem aquela famosa ocasião em que ele está lá julgando o povo, e o sogro dele vai lá e diz: olha, Moisés, coloca mais gente para fazer isso, senão tu vai acabar te matando aí de tanta gente que tem para atender. Então havia essa particularidade.
Então os juízes eram essas pessoas. E no total, nesse período dos juízes, que aconteceu logo depois que Josué morreu, esse período começa, existiram 12 juízes. Então você imagina que são 12 períodos, são 12 pessoas que Deus levantou. Então você vê ali no meio, você vê Sansão, você vê o próprio Samuel, você vê Gideão, você vê Débora, uma mulher, né, que Deus levanta também como juiz. No total são 12 juízes. E nesse fato aqui específico, nesse quadro aqui onde acontece isso, esse Jotão que profere essa fábula, ele é filho de Gideão. E aqui Gideão, o nome dele também é tratado como Jerubaal. Então ele também era chamado de Jerubaal. Por quê? Porque quando Deus levanta Gideão para livrar Israel da mão dos midianitas, os midianitas eram um povo que vinha e invadia as terras de Israel. Imagina que você mora num campo. E essa era a realidade daquela época. As pessoas moravam num território, num campo, num misto de deserto e vegetação, onde a agricultura, a pecuária era muito produzida. E os midianitas vinham e roubavam e saqueavam tudo. Saqueavam a produção, saqueavam animais e destruíam tudo. Era um povo inimigo deles. E essa opressão dos midianitas chegava a tal ponto de que Gideão, que foi a pessoa que Deus levantou para livrar o povo da mão deles, Gideão se escondia no lagar para pisar uvas. Então ele fazia algo que era para ser feito no vinhedo, ele fazia escondido para não ter a sua produção roubada pelos midianitas. E também isso, por que isso decorria? Por que Israel sofria esses ataques? Porque a história do povo de Israel é uma história cíclica, em que quando Israel desobedecia a Deus, quando Israel se desviava do Senhor, ele sofria consequências, sofria perseguições, sofria guerra, sofria dos mais diversos males. Israel sofria. Isso não pode levar você também a pensar que todo sofrimento provém de alguma coisa que você fez. Isso não é um pensamento correto. Você pode estar sofrendo alguma coisa na vida, mas onde eu errei? Será que eu errei, por isso que eu estou sofrendo? Não, isso é um pensamento meio advindo de muitas escolas filosóficas, daquele dualismo platônico do bem e o mal. Então, não é por esse caminho aí. O fato é que Israel não somente desobedeceu, não é uma desobediência do tipo assim, hoje eu não vou no culto, vou ficar dormindo. Então, a pessoa não vai no culto, fica dormindo, aí daqui a pouco ela levanta e dá com o pé na mesa. Pum! Eu devia ter ido no culto, por isso que eu dei com o pé na mesa, que Deus está me castigando. A gente pensa assim ou não pensa? É automático, né? A gente pensa assim. Mas não é assim, gente. Não é assim. Porque Israel não fez somente uma desobediência, tipo, tu manda teu filho lavar louça, ele não vai, Não é isso. Israel não somente desobedeceu, como virou as costas para Deus. Israel levantava postes ídolos. Israel, eles tinham postes de Baal dentro de casa. Eles tinham a adoração a outros deuses. Eles viraram as costas para Deus, foi muito mais além. E Israel fazia isso, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus resgatou, o povo que Deus livrou do exército, o povo que Deus abriu o mar vermelho, que saiu da escravidão do Egito, esse povo que viu o maná desceu do céu, ou seja, Israel, o povo escolhido de Deus, virava as costas para Deus. Desobedecia, se prostituía, se desviava de maneira muito, muito profunda. E Gideão estava lá, escondido, e Deus diz para ele assim: homem valente, tu vai libertar o meu povo. Gideão, como é que é? Eu? O senhor tem certeza? Ele deve ter ficado na dúvida, com certeza ficou na dúvida se era a voz de Deus, porque ele inclusive diz, não, se é Deus mesmo que está falando, então eu vou botar aqui um algodão na pedra e vou deixar esse algodão molhado. Se no outro dia esse algodão estiver seco, foi Deus que falou. E aí
aconteceu aquilo ali. O algodão ficou seco, ele, puxa vida, mas eu vou fazer de novo aqui, agora eu vou fazer o contrário, vou botar esse algodão seco, se aparecer molhado, foi Deus que falou. E aconteceu aquilo ali. Você não tinha dúvida que era Deus que estava levantando ele. E esse homem, a primeira coisa que ele fez, quando ele começou a libertar o povo, foi derrubar um poste ídolo. Ele derrubou o poste de Baal, que era o poste ídolo era como uma estátua, assim, alguma coisa, e eles adoravam aquela estátua como se fosse o próprio Baal. E ele foi lá e derrubou Baal, derrubou o poste. Por isso que o nome dele, ele ficou sendo chamado de Jerubbaal, porque ele derrotou a Baal. E aí, foi algo tão grotesco essa cena, porque muitos israelitas queriam saber quem tinha derrubado o poste ídolo. Quem foi? Queriam saber quem foi para punir a pessoa. E até que alguém se levante e diz assim, só um pouquinho. Se vocês acham que Baal é tão poderoso assim, então como é que ele consegue... Se alguém derrubou, então como é que alguém conseguiu derrubar? Se ele é tão poderoso, como é que alguém derrubou ele? E aí eles começaram a pensar, e Gideão veio, e Gideão se levanta, e Deus vem sobre ele com um espírito, né? Deus enche ele do espírito, ele derrota os midianitas. Eu estou resumindo para vocês uma história que é bem interessante. E Gideão faz tudo isso e liberta. E Gideão, ele tinha alguns talentos. E acho que um dos talentos que ele tinha era de fazer filho. Porque ele tinha 71 filhos. Imagina. Lógico, evidente que não era da mesma mulher. Né? Senão, imagina, 70 filhos, ele tinha esposas, concubinas e não sei o quê, um monte de coisa. E naquele tempo, os homens, né, os israelitas, naquela cultura, ele poderia ter mais de uma esposa, justamente pelo... Era uma época em que o conceito de multiplicação de filhos e de gerar descendência, ele era muito maior do que o conceito monogâmico de um casamento de fidelidade de um homem e de uma mulher. Ou seja, o homem tinha 70 filhos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Isso era comum na época. E até hoje, na cultura, vamos dizer assim, na cultura mais oriental, lá, os muçulmanos, por exemplo, os muçulmanos até hoje, a média dos muçulmanos, do pessoal, é 8 ou 9 filhos. A média. Você já ouviu falar, por exemplo, que a França já é um país dominado pelo islamismo? Já ouviram falar disso? Sabe qual é a estratégia que os muçulmanos utilizam ainda, mas que durante muito tempo foi utilizado, na Europa principalmente? Os muçulmanos mudam para lá, eles não deixam de ser muçulmanos, não deixam de adorar os seus deuses, de ter a sua religião, tanto que muitos lugares que antes eram igrejas históricas, hoje são mesquitas, hoje são lugares de adoração muçulmana. E o muçulmano começa a ir para um lugar onde a média de natalidade, a média de multiplicação do povo é de um casal, um filho, 2. Essa é a média da Europa, da França. No Brasil talvez seja um pouco mais, mas na França é mais ou menos isso. E aí você começa a conviver com alguém, é só fazer uma conta matemática. Você mora numa casa e tem 2 filhos, são 4 pessoas. Aí tem um muçulmano numa outra casa com o cara, talvez ele nem consiga ter tantas mulheres, mas pode ter mais de uma mulher, então ele pode ter ele, mais uma mulher e mais 8 filhos. São 11 pessoas. Então, de 4 para 11. E essa proporção vai aumentando, vai aumentando. O que acontece naturalmente? A população da localidade vai diminuindo e a população de muçulmanos vai aumentando. E isso vai trazendo o quê? Um número grande de pessoas em que eles começam a entrar na economia, na política, na sociedade, e daqui a pouco a sociedade, o país, ele já tem uma maioria muçulmana, uma maioria islâmica. E quando a maioria está num local,
ele começa a ditar as regras. Por isso que na França hoje você olha e você vê muito mais mesquitas do que igrejas. Você vê muito mais o humanismo crescendo, o secularismo crescendo, do que a palavra de Deus. Isso é só um exemplo do que pode acontecer. E está acontecendo hoje, atualmente. Foi o temor que teve, se você parar para lembrar, você vai olhando a história acontecendo e você percebe as coisas. Qual era o temor daquele faraó que se levantou depois de José? Você lembra ali? Termina o livro de Gênesis, começa o livro de Êxodo, e a primeira informação que se tem é que José morreu, aquele faraó também morreu, e se levantou um outro faraó, que não conhecia José. E aquele faraó olha e diz assim, então, só um pouquinho, aqui é o Egito. Mas tem um monte de hebreu aqui, tem um monte de judeu aqui. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Esses judeus vão ser maior do que nós e vão nos dominar. Foi por isso que aquele faraó mandou, então, que se colocasse os judeus, o povo hebreu, como escravo. Ficaram 400 anos escravizados. Esse era o temor daquele faraó. Então, o conceito, né, eu dei toda essa volta aí só para que a gente pense mais sobre isso. Às vezes eu vou abrindo gaveta no meio da pregação até eu me perco. Mas o conceito de multiplicação, então, de ter bastante filhos, ele era um conceito muito valorizado na época. Por isso que você vê histórias bíblicas de... Vamos usar um exemplo bem, o próprio Jacó, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Então, 12 filhos era uma coisa... Porque conta os homens, não conta as mulheres, né? Então, ele tinha muito mais, tinha mulheres também. Então, essa questão da multiplicação, ela era muito valorizada e Gideão, então, teve 70 filhos e ele livrou Israel da mão dos midianitas, até que chega um momento em que eles queriam ungir ele como rei. Olha, Gideão, tu quer ser o rei sobre nós? E ele não quis, ele disse, não, eu não quero ser rei. Eu já fiz o que Deus tinha para mim, eu não quero ser rei. Só que o que acontece? Aí você pensa um pouquinho, 70 filhos. E o cara está para morrer. E a sucessão daquela liderança e daquele reinado ia passar para alguém. E aí tinha aqui um sujeito chamado Abimeleque, que era um filho... Aí se diz que Abimeleque era um filho ilegítimo de Gideão. Eu, particularmente, considero que era difícil para ele saber quem era legítimo e quem era ilegítimo, porque de 70 filhos, quem é legítimo e quem não é. Mas ele era filho de uma... Aqui diz de uma concubina, de uma... Enfim... O fato é que ele era o menos, vamos dizer assim, o menos ilustre filho dele, mas era 70. E esse camarada aqui, ele resolve, então, ele reinar no lugar de Gideão. E para reinar no lugar de Gideão, porque Gideão não quis reinar, e alguém ia ser dos filhos dele, ele chega e diz para o povo lá, olha, eu sou filho de Gideão, eu sou herdeiro de Gideão, e eu quero reinar sobre vocês. E ele usa uma artimanha bem leve assim. Ele mata os 70 irmãos dele. Imagina. Matou seus irmãos. Só que um dos irmãos, o mais novo, chamado Jotão, conseguiu fugir. Conseguiu escapar daquela matança. E Abimeleque, então, ele está naquele processo, né, de se tornar o rei, e matou seus irmãos, e Jotão conseguiu fugir. E Jotão, então, descobriu os planos do seu irmão, descobriu que ele queria reinar, e Jotão sai do seu esconderijo, e vai até o alto de um monte, e chama o povo daquela região para falar para eles. Assim eram feitas as comunicações naquela época, viu? Ele não podia abrir uma live, ele não podia mandar uma mensagem, ele não podia fazer lá
marcar um evento num ginásio com caixa de som. Não era assim, não tinha nada disso. Ele chamava as pessoas, ficava num lugar mais alto e falava, e falava. E Jotão, então, aí acontece isso que a gente leu aqui no capítulo 9, e Jotão chega para eles e conta uma parábola, conta uma fábula, conta uma história para que eles entendessem, usando os elementos que eles conheciam, que eram os elementos daqueles tipos de árvores, que para eles tinha todo sentido e todo significado. E aí ele começa contando o seguinte, olha que interessante. No versículo 8 ele fala assim, ó, certa vez foram as árvores ungir um rei para si, e disseram à oliveira, tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhe respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, que os deuses e os homens apreciam em mim, para dominar sobre as árvores? Olha que interessante. As árvores disseram para a oliveira, queres reinar sobre nós? E a oliveira disse, eu vou abrir mão do meu azeite, daquele fruto que sai de mim, que os reis e os deuses e os reis apreciam, para dominar sobre vocês. Isso aqui dá conta, sabe? Isso aqui, vamos dizer assim, traduzindo isso, fazendo uma aplicação para nós, isso aqui evidencia um tipo de pessoa, ou um tipo de pensamento, ou um tipo que pode estar dentro de nós, uma maneira de ver o mundo, um jeito de olhar, como dessa oliveira. O que a oliveira significa para Israel? A oliveira era onde se espremia o fruto da oliveira, que nessa época de dezembro começa, né, a surgir nos pratos aí a azeitona. Eu particularmente gosto muito, mas tem gente que não gosta. Mas eu tenho uma outra notícia, junto da azeitona vem também a uva passa. A uva passa no mês de dezembro é o prato principal. Então se preparem. Como é que pode, né? Mas pode. E aí, você pega o fruto da oliveira, quando ele é esmagado, ele sai o azeite de oliva, o azeite extra virgem, o azeite puro. Então, esse azeite, esse óleo, ele tinha várias aplicações, e uma das aplicações desse óleo era para ungir os reis, e ungir aquelas pessoas que Deus chamava. Era esse azeite. Então, era uma função de unção, uma função assim um pouco, sabe, como se fosse algo assim nobre. E eles disseram, não, eu sou tão nobre, eu sou tão ungido, eu sou tão acima, que eu não vou me ocupar de estar liderando essas arvorezinhas aí. Sabe o perigo disso? A resposta deles? Eles valorizavam muito mais o que eles achavam, muito mais a unção que eles achavam que tinham, do que as pessoas que estavam sobre eles. Eles se acharam bons demais, porque quando se chamava, aí tem um ponto interessante, o chamado para reinar não é um chamado para conforto, não é um chamado para ser exaltado, não é um chamado para ser servido, mas no reino de Deus, o chamado para reinar é um chamado para servir. E Jesus deixou isso muito bem evidenciado. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Seja o que mais sirva. Seja o que mais se dedica. Seja o que mais se entrega. E ele se entregou totalmente. Então eles recusaram isso. E olha o perigo que tem, hein? Quando a gente acha de si mesmo mais do que realmente é, a gente perde a capacidade de servir, a capacidade de abençoar, a capacidade de gerar vida. Foi o que eles disseram aqui, foi o que aconteceu com eles. Aí no versículo 10 diz assim, em seguida, as árvores disseram à figueira, vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu,
Deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Doçura e bom fruto. Ou seja, isso aqui dá conta de algo que deu muito certo, que deu muito fruto, um fruto doce, um fruto que alimenta. É como se alguém hoje se deparasse com a palavra de Deus e com a realidade de Deus e com a obra de Deus. E isso acontece muito, mas a pessoa diz assim, não, eu estou muito feliz aqui como eu estou bem aqui com o meu trabalho, com o meu emprego, eu tenho tudo que eu preciso, eu vivo de uma maneira doce, a minha vida está tão boa que eu não vou estragar ela entrando nessa aventura aí de igreja. E muita gente, a partir dessa premissa de que está bem nutrido, de que está com conforto, que está tudo dando certo, a pessoa diz, eu não preciso de Deus. Eu sou o suficiente para mim mesmo. Eu tenho tudo de que eu preciso. Então a pessoa fecha o coração para abençoar. Fecha o coração para entregar a vida para aqueles que estão em volta. E aqui a gente está em um contexto em que existe um povo que precisa de direção, existe uma oportunidade de alguém tomar essa direção e de alguém ser esse líder, ser essa pessoa. Existe uma janela, uma porta aberta, mas as pessoas estão dizendo que não. E os motivos são esses, e muitas vezes os nossos motivos são parecidos. Eu não vou deixar o meu conforto, eu estou tão bem, então, se eu estou bem, é porque Deus está comigo. Então a pessoa pensa dessa maneira. Já que eu tenho tudo que eu preciso, Deus está me abençoando, amém, era isso e pronto. Infelizmente existe esse meio de pensamento. E a figueira respondeu dessa maneira. Porque dava muito fruto, e isso acabou sendo prejudicial para ela. E aí diz assim, no versículo 12, depois as árvores disseram à videira, vem e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? A videira, ou o parreiral, ou como a gente chama aqui no sul, aqui, as parreiras de uva, aqui, né? Tem os vinhedos, aquela região dos vinhedos ali, quem conhece, né? Tem aquele vinhedo, assim, aquela extensão grande, assim, de parreiras. Aí quem teve a oportunidade de ver, né? O tempo da colheita, tu vai lá e tu colhe a videira do pé, assim mesmo. É um processo muito lindo. Dali que sai o vinho, dali que sai toda essa fartura, né? E esse vinho, que aqui é referido como alegra os deuses e os homens. E era justamente isso, o vinho era o símbolo, sabe, da alegria, da prosperidade, da bênção de Deus. E tem duas tipificações muito importantes do vinho, que é essa questão da alegria, a questão, sabe, até mesmo da reunião familiar ali, de todo mundo alegre tomando um vinho. Só que chega uma época que a alegria fica muito alta, daí a coisa dá problema, né? Mas o símbolo do vinho é isso, tanto que lá o casamento de Caná da Galileia, quando Jesus vai lá e transforma a água em vinho, o simbolismo maior disso é justamente isso, né? A transformação daquilo sem gosto em algo com gosto. Era uma vida sem graça que é transformada numa vida com sentido, uma vida com significado, com alegria. Então o vinho tem essa característica, mas também tem a característica do sangue. Quando ali Jesus, instruindo sobre a ceia, fala que o pão é a sua carne e o vinho, o cálice, a videira era o fruto do seu sangue. Então a videira se achou assim o máximo. Não, eu sou a videira e daqui sai a alegria, daqui sai o contentamento, daqui sai tudo isso. E também não quis. O que se vai dizer, né? A pessoa também negou aquilo ali por causa disso.
E a proposta estava na mesa. A proposta de reinado foi negada pela oliveira, foi negada pela videira, foi negada pela figueira, todas as árvores simbólicas que simbolizavam a média do povo de Israel. E aí, queridos, aí tem o espinheiro. O espinheiro. Lá no interior, lá de onde eu vim, lá de São Gabriel, se chama as macega. Espinheiro. Aquilo ali não presta para nada. Aquilo ali nada, não sei o que é pior. Acho que o espinheiro é pior, porque o espinheiro ainda machuca, arranha. Tu não tem conforto. O espinheiro é um símbolo de trabalho, é um símbolo de coisa imprestável, é um símbolo de tudo de ruim. E as árvores, mesmo assim, vão no espinheiro. Você consegue imaginar? Bom, eu, talvez nesses tempos atuais, no Brasil, até consiga imaginar que alguém escolha um espinheiro para reinar sobre si. Mas vamos deixar por aí, né? O espinheiro era o símbolo de tudo que era ruim. E as árvores chegaram no espinheiro. Ele conta nessa parábola, chegaram, o espinheiro reina sobre nós. E o que o espinheiro ainda diz? Olha só, versículo 15. Mas o espinheiro respondeu às árvores: se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Debaixo da minha sombra. O espinheiro já começa mentindo. Porque espinheiro não tem sombra. Espinheiro é algo tão inútil que nem sombra faz. Então ele já começa dizendo, se vocês querem realmente, venham debaixo da minha sombra. Como é que alguém vai entrar na sombra do espinheiro? Não tem noção isso. Ou seja, ele está vendo que realmente aquelas árvores precisavam de um rei a qualquer custo e iam botar qualquer pessoa, qualquer imbecil lá para ser rei deles. E o espinheiro estava lá. E ainda fazendo exigência ainda. E aí, ele, depois da mentira, vem uma ameaça. E ele diz assim, ó. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Aqui já tem uma linguagem muito mais perigosa, porque ele está dizendo, ó, do contrário, se vocês não aceitarem aquilo que eu estou propondo. Ou seja, ou você cai na mentira, ou você é consumido pelo fogo. E Jotão, falando isso, lançou essa parábola para eles, e aí, talvez alguém não entendesse, talvez alguém se fizesse de desentendido, e ele explica essa parábola. Ele explica por que ele falou tudo isso, e ele diz assim, ó, no versículo 16, ele começa a explicar tudo isso, e ele fala assim: agora, será que agiste com retidão, fazendo Abimeleque vosso rei? Aí ele já começa a colocar tudo às claras. Será que vocês agiram com justiça e com retidão, elegendo esse homem vosso rei? Esse Abimeleque, quando ele fala de espinheiro, ele está falando de Abimeleque. Ele está falando daquele ali que matou os irmãos, daquele ali que queria a qualquer custo reinar sobre eles. E com certeza não era para um bem comum, era para um proveito próprio. E diz assim, agistes com retidão em relação a Jerubbaal e sua casa como ele merecia? Então ele pergunta se agiram com retidão e com justiça com a casa de Gideão, que era de Jerubbaal. Porque, aí tem aqui entre parênteses, porque meu pai lutou por vós, arriscando a própria vida, e vos livrou da mão dos midianistas. Mas hoje vos revoltastes contra a casa de meu pai, e mataste sobre uma rocha seus 70 filhos, e fizestes Abimeleque, filho da sua serva, rei sobre os cidadãos de Siquém, por ser vosso irmão. Ou seja, ele colocou ali tudo às claras agora. Vocês não agiram com justiça, vocês não agiram com retidão, vocês não honraram a memória do meu pai. E o próximo passo seria a queda, a destruição, a ruína.
Versículo 19. Se de fato agistes com retidão em relação a Jerubbaal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, e morou ali, longe de seu irmão Abimeleque. Ou seja, ele jogou ali a granada e saiu correndo. E tudo que ele falou aconteceu. Abimeleque se tornou um déspota, se tornou um espinheiro na sua concepção da palavra. Ele perseguiu, ele matou, ele queimou cidades. Ele literalmente lançou fogo sobre o povo. Mas ele também encontrou o final dele. E, por ironia, diz ali que uma mulher guerreira lançou uma flecha, e essa flecha atingiu Abimeleque. E ele viu que era uma mulher que tinha lançado a flecha, e ele disse para um dos guerreiros dele: olha, foi uma mulher que lançou essa flecha. Para que não se diga que foi uma mulher que me matou, me mata tu. E aí, aquele soldado ainda terminou o serviço ali daquela mulher. Mas você percebe o que acontece? Isso tudo aqui, que aconteceu com Israel, isso retrata a natureza humana de muitas vezes desprezar as oportunidades, desprezar tudo por conta de um pensamento que não é um pensamento do alto, que não é um pensamento reto, um pensamento vindo da direção de Deus, mas é algo que se produz no próprio coração do homem, que se produz na sua experiência de vida, que se produz da soma daquilo que você sofreu ou daquilo que você viveu, de bom ou de ruim. E isso é natural, nós somos essa construção, nós somos fruto dessa construção. A vida vai construindo o nosso coração e vai construindo as nossas decisões, muitas vezes de acordo com aquilo que a gente vive, de acordo com aquilo que a gente sofre, de acordo com aquilo que a gente acerta e também com aquilo que a gente erra. E esse texto aqui está dizendo: quem é o nosso maior conselheiro? Quem é o maior peso no momento da nossa decisão? O que tem mais peso? São os nossos traumas? São as nossas derrotas? São as nossas virtudes negativas, se dá para dizer assim? Ou, por outro lado, o que nos leva a tomar decisões na vida são o nosso sucesso, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem como justiça e como reto, como algo definitivo. Será que é isso? Será que é assim? Será que a construção da nossa vida é assim? Ou será que ao invés disso nós temos que atentar melhor para a oliveira, para a figueira e para a videira, mas de uma maneira totalmente diferente do que foi narrado? Entendendo que da oliveira, que nos remete a uma cena de Jesus no Jardim das Oliveiras. Os Jardins das Oliveiras, que, em outras palavras, era o lugar da prensa, o lugar onde era fabricado o azeite, ali onde Jesus foi moído também. A oliveira, ela tem que ser prensada, o fruto dela, para que saia o azeite, para que saia a unção. Nós podemos entender que muitas vezes nós também somos prensados, somos amassados, somos pressionados para que saia o azeite, para que se extraia o fruto da oliveira. E às vezes Deus nos espreme justamente para isso, para nos tornar um azeite, para que esse azeite seja cura, se esse azeite seja algo que vai curar as pessoas ao nosso redor, a nossa família, a nossa casa. É aí que sai a cura. Essa é a maneira correta de reagir a isso. Ou então, se nós olharmos para a própria figueira, daquele fruto doce, daquele fruto que sai da figueira, o figo, sabe? Aquele material assim que vai nos nutrir, que vai nos curar também. Então, quando Deus
permite e que Deus coloca na nossa vida também esse resultado, essa prosperidade, sabe? Quando você se sente pleno, nutrido, satisfeito, Deus também tem um propósito para isso, para que você não se feche nisso, e agora são férias eternas, eu quero ficar aqui, e não quero mais sair daqui, não quero nem mexer nisso para não estragar, não. Deus está te dando porque Ele quer que você reparta, quer que você cure, para que você esteja junto. Um dia que você tiver um tempo, leia um livrinho, pequeno assim, mas muito bom, que é um livro chamado Os Heróis da Fé. São vários livros que falam sobre homens que são denominados como heróis da fé, são homens mais ou menos assim do século retrasado, ou missionários, homens que romperam barreiras. E um desses era George Miller. George Miller era conhecido por ser um homem de oração. E ele tinha um trabalho de orfanatos com crianças. E tudo que ele pedia, ele conta nesse livro dele que tudo que ele precisava, ele pedia para Deus, ele orava para Deus. E Deus enviava para ele. E um dia, nesse orfanato, de manhã, não tinha pão e não tinha leite para o café das crianças. Não tinha nada. E ele estava orando a Deus, disse: Deus, o que eu faço? Não tem nada para as crianças, eu sei que tu não vai deixar faltar. Porque essa obra é tua, essas crianças são tuas, eu sou aqui simplesmente teu servo, tu não vais deixar faltar. E Deus falou para ele assim: ponha uma panela de água para ferver. E ele não entendeu muito bem, mas ele obedeceu, colocou uma panela de água para ferver. E as crianças começaram a chegar, já estava quase na hora do café, as crianças começaram a sentar, começaram a ocupar seus lugares, e aquele burburinho, e ele dizendo: Deus, por favor, Deus, me socorre nessa hora. Daqui a pouco, alguém toca na campainha do orfanato. E ele vai atender, alguém vai lá, atende a porta, e era o padeiro. O padeiro disse assim: o senhor me desculpa, mas eu estava passando por aqui, e a carroça com os pães, a carroça quebrou, e eu vou ter que deixar os pães aqui com o senhor, porque senão vão estragar todos. Era o pão que estava indo lá para o palácio lá da rainha, lá no palácio de Buckingham. Mas os pães, eles até, inclusive foi bom isso, porque eles deram uma queimadinha, então o senhor não se importa, e ele não tem problema. E os pães chegaram. E ele lembrou assim: mas senhor, eu vou dar pão com água para as crianças. Daqui a pouco, passado mais alguns minutos, toca de novo a campainha. Era o leiteiro. O leiteiro dizendo: senhor, me desculpa, mas eu estava passando aqui por perto, e a carroça do leite quebrou, não vou conseguir entregar tudo. O senhor se importa de ficar com o leite aqui no orfanato? E ele: não, de jeito nenhum. E assim foi. Isso é uma das experiências que George Miller teve. Uma das experiências dele. Então, esse é o papel da figueira, do fruto, da provisão. É o que Deus faz com a nossa vida. E também tem a videira. A videira do seu fruto. A videira é interessante porque ela passa quase que o mesmo processo da oliveira, né? Porque também a uva, para ela dar o fruto, ela precisa ser amassada também, né? Muito embora a gente come uma uva também sem amassar, mas tem várias aplicações, né? Tem várias, mas o fato é que a fruta, né? a uva, ela tipifica duas coisas importantes: a alegria e o sangue. E a alegria, queridos, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos move, é o que nos faz caminhar. E muitas vezes, essa alegria está misturada também com sangue. Mas é o sangue que nos redimiu. É o sangue que nos livrou. É o sangue que nos resgatou. É o sangue do Cordeiro. É aquele sangue que veio e que lavou as nossas vestes. Aquele sangue que veio e nos transformou, que nos resgatou,
que nos justificou é o sangue do Cordeiro. E as nossas atitudes e as nossas decisões, elas têm que ser baseadas também na alegria de ter recebido esse sangue na nossa vida. E é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos essa visão correta, que nós tenhamos esse coração alinhado com Ele, para que a gente não corra o risco de ser dominado por espinheiros. E o espinheiro não pode dominar a nossa vida. As suas experiências negativas não podem impedir o seu futuro. As suas dores não podem impedir a alegria que Deus vai levantar na sua vida. Isso é o que nós cremos, é isso que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.